Tá, eu sou Clarice Cunha Link, sou diretora executiva do ITDP, que é um Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento, e que fica sediado em Nova York, é uma organização internacional que está completando 40 anos nesse ano de 2025. Nós estamos há 15 anos aqui no Brasil e o nosso escritório fica no Rio de Janeiro. Bom, eu morei muito tempo fora do Brasil e eu trabalhava com bicicletas, só que eu morava num contexto rural, né? Então eu trabalhava com questões de acesso de mulheres camponesas, então morava em Moçambique, depois na Namíbia, e foram dois países nos quais eu trabalhei bastante com a bicicleta, né? Eu vim para o Brasil em 2012. E aí, nesse momento, eu já vim direto para trabalhar no ITDP. Eu voltei para o Brasil, né? Eu sou originalmente aqui do Rio. Voltei para o Brasil já com uma posição no ITDP. O ITDP estava passando por um processo de desenvolvimento, de discussão sobre o papel da organização, de fato, né, no Brasil e em suas diversas geografias. E estava decidido que ia haver uma revisão do ITDP no Brasil, exatamente porque tinha Rio+20, tinha Olimpíadas, tinha Copa, então tinha muitos investimentos acontecendo ou prometidos, né, para a mobilidade, e aí então era importante estar no Brasil. Então eu entrei exatamente nesse momento de revisão do ITDP, e aí esse era o momento em que havia uma força, digamos, acho que uma retomada da discussão sobre a política cicloviária no Rio. Se não me engano, esse ano o Rio passou a ser chamado Rio Capital da Bicicleta, tá? O projeto Rio Capital da Bicicleta ficava na SMAC, então era uma gestão Eduardo Paes, né? Então já era uma gestão toda voltada para a discussão, não tanto da Rio+20, mas das Olimpíadas e da Copa. E aí, é claro, a Rio+20 para nós significava uma oportunidade de tentar elevar a agenda de mobilidade, de descarbonização do transporte, e a bicicleta fazendo parte disso. Então eu chego no Brasil, né, no ITDP, com esse momento, era um momentum mesmo, né? Era uma grande expectativa de que o Rio poderia então finalmente vir a se tornar uma cidade mais ciclável. A gente já tinha infraestruturas na cidade, poucas, né? Como ainda são poucas, mas ali já tinha umas metas. O Eduardo Paes, na época, estabeleceu umas metas. Acho que chegamos ali no final de 2012, eu não lembro agora os nomes, mas talvez com 450 quilômetros. Então havia um objetivo, inclusive, de potencialmente ter mais ciclovias do que Bogotá, que era a capital latino-americana com a maior quilometragem de ciclovias, né? Maior extensão de ciclovias. Então foi assim que eu comecei a trabalhar com essa temática no contexto urbano e no contexto do Rio. Excelente. Fale um pouco sobre a sua experiência com infraestrutura cicloviária, você pode abordar a perspectiva de pesquisa, projeto, implantação, manutenção. Tá, então, o ITDP é uma organização não governamental que promove mobilidade urbana sustentável, então a gente trabalha com um mosaico amplo de comunicação, né? A gente trabalha com um mosaico amplo de planejamento da mobilidade. Então, tanto com discussões sobre o transporte público, mobilidade a pé, medidas de desestímulo ao uso do carro, política cicloviária, infraestrutura cicloviária, quanto com discussões sobre o uso e ocupação do solo e a integração entre planejamento urbano e planejamento de transporte. A gente tem uma série o nosso escopo inclui uma série de atividades. Então a gente faz atividades de incidência no desenvolvimento das políticas públicas, né? E atividades mesmo de pesquisa, coleta de dados, colaboração com desenho. Então muitas vezes a gente se envolve em projetos, seja trazendo consultores ou organizando equipes próprias, trabalhando junto com as diversas prefeituras para desenhar infraestrutura cicloviária, apesar de que muitas vezes esse conhecimento ele existe dentro de algumas prefeituras, né? O que a gente traz são novas ideias, né? Novos parâmetros, então novos modelos, novos métodos. Então é sempre essa ideia de inspirar, de tentar fazer com que o poder público consiga usar também no seu desenho, né, no entendimento do problema,
no diagnóstico, na escuta, no envolvimento da população, no desenho de um projeto conceitual e aí depois a sua implantação. Então a gente tem aí muitos pontos de entrada na discussão e às vezes apoio desenho de legislação, às vezes o próprio projeto, governo federal, governos municipais, discussões metropolitanas, às vezes fazendo atividades com a população, com a sociedade civil, organizada ou não, né, movimentos ou organizações estabelecidas, desenhando metodologias participativas. Então são de fato diversos pontos de entrada. Eu não sou arquiteta e urbanista, então eu não sou de fato a pessoa que vou e desenho, né? Eu sou uma pessoa que trabalho com a incidência em política pública. Tenho na minha equipe do ITDP arquitetos, urbanistas que tem ali um trabalho mais técnico e a gente também faz a ponte com outras organizações, mas acredito que o desenho da cidade não é somente do arquiteto ou do engenheiro, né? Então acho que tem que essa multidisciplinariedade, também esses diversos olhares, todos têm a contribuir, né, no desenho, enfim. Então eu luto bastante por essa multidisciplinariedade e aí nesse sentido me vejo aí bastante implicada nesse processo, nesse diálogo. Então há anos eu faço parte de conselhos de transporte da cidade, conselho da cidade, o conselho do fundo de mobilidade, e fico ali sempre, né, pressionando para que a gente tenha a mobilidade urbana sustentável como prioridade, para que sejam políticas e projetos e investimentos coerentes, adequados, que, né, estejam coerentes com as demandas globais, enfim, de discussão de emergência do clima, ou de poluição, ou de saúde, tentando conectar essas agendas, elevar politicamente o tema, né? Mas também promovendo esse envolvimento com a base, com o usuário, a usuária, promovendo essa discussão assim, dos diversos usuários. Não somos pessoas universais, não existe o cidadão universal típico, né? Então, é a mulher, é o homem, a mulher negra, é a criança, é o idoso, como é que cada um lida com esse lugar, a pessoa da periferia. A gente tem uma agenda muito forte relacionada, de fato, com as disparidades socioespaciais, de gênero e raça. Então, muito esse interesse em trazer essa lente para a discussão. Então, o meu envolvimento com a discussão da política cicloviária, o meu envolvimento e do ITDP, ela se dá, muito diverso, né? Bastante assim, heterogêneo. E tem momentos que a gente está muito envolvido e tem momentos que a gente está pouco envolvido, porque depende se tem recurso, depende se tem um desejo político, né? Se tem oportunidades políticas, né? Então acho que varia bastante e eu estou há 13 anos à frente do ITDP, ao longo desses anos variou muito. Eu diria que hoje não é a agenda prioritária sendo discutida, a política cicloviária. Não que não seja a agenda que a gente considere importante, mas é uma agenda que tem outras agendas que estão disputando mais recurso e atenção nesse momento. Então eu cheguei no Brasil em 2012, então estou há 13 anos à frente do ITDP. Antes trabalhava com a bicicleta, né, com uma alavanca de desenvolvimento comunitário no contexto rural, na África, no Moçambique, da Namíbia, então era bem diferente. No caso da mobilidade urbana e da bicicleta como esse elemento urbano, desde 2012. A gente participou ao longo dos últimos anos de várias experiências diferentes, né? Quer dizer, em 2012, a gente já tinha aí a primeira fase das ciclovias da cidade do Rio, enfim, produtos ali da época de Rio 92, Eco 92, então já tinha uma primeira leva de infraestrutura. Eu acho que as da Orla, por exemplo, né, eram bem emblemáticas aí como esse primeiro momento da cidade. Já tinha também uma segunda leva de infraestruturas, que, por exemplo, essa da General Polidoro, para mim é bem marcante, assim, né, que
ela é mais segregada, mas ela também, enfim, tem uma relação ali com o espaço do pedestre. Ela é mais segregada em relação à faixa de rolamento, né, dos veículos. Então, já tinha uma outra leva de infraestrutura implantada. A gente entra, então, nesse momento no qual a cidade está se preparando para os jogos, né? Então, tinha ali uma meta, o prefeito colocou uma meta e o Rio passou a se chamar Rio Capital da Bicicleta. Esse projeto, esse programa, enfim, não sei exatamente como essa iniciativa vivia ali na SMAC, né, que era a Secretaria de Meio Ambiente, e tinha um apelo, tinha um certo apelo político naquele momento. Existia um interesse político, apesar de que ele estava desvinculado do transporte, né? Então tinha o GT Ciclovia, que era um grupo de trabalho que ficava na SMAC, que reunia diversas secretarias, inclusive a SMTR, obviamente. E a gente fazia, e reunia metrô, reunia pessoas das diferentes concessionárias. A gente fazia o Dia Mundial Sem Carro, que é no dia 22 de setembro, que acontece até hoje, né? Então sempre tinha um grande evento, uma grande pedalada, tinha pessoal da Barca, pessoal até de Niterói também fazia parte do GT Ciclovia, que era um espaço que acabava que discutia muito mais isso, os eventos, as atividades conjuntas, mas era, enfim, tinha menos execução do que a gente gostaria. Mas era o espaço existente, então era um espaço que eu prezava muito como um espaço para chegar lá e jogar ideia, né? Nesse momento, o Rio já tinha tido algumas experiências pontuais e que não haviam dado muito certo de bicicleta compartilhada, e nesse momento tinha ali um edital sendo discutido para bicicleta compartilhada. Então o GT Ciclovia também era um espaço dessa discussão. Então a gente passou a se envolver a partir de 2012 com a política, com a infraestrutura, com o desenho da infraestrutura cicloviária. Fizemos na época um projeto pensando em conectar pontos da cidade relacionados com as Olimpíadas. Aí depois houve uma série de modificações sobre onde seriam de fato os equipamentos das Olimpíadas, porque primeiro tinha uma discussão até de acontecer mais no centro da cidade, depois foi mais para Barra. Então, a gente, qualquer oportunidade que a gente tinha, a gente fazia sugestões. Eu diria que o grande projeto que a gente se envolveu, o ITDP, junto com a Transporte Ativo, junto com o Estúdio X, foi o Ciclorotas Centro, que foi um projeto com uma metodologia super participativa que a gente desenhou para o centro da cidade. Então resultou num desenho de uma malha de 33 quilômetros. A gente tinha uma preocupação ali, porque o projeto do Porto Maravilha estava a pino acontecendo, né? Várias ruas sendo completamente repensadas, redesenhadas com o VLT, e pouquíssima discussão sobre como essas obras poderiam resultar numa redistribuição do viário, né? Então a gente falava, vai haver obra, tá havendo uma discussão do parede a parede, do que vai acontecer nesse viário, por que a gente não usa essa oportunidade para fazer uma infraestrutura que seja mais significativa? Porque o que estava sendo desenhado no Porto Maravilha para a infraestrutura cicloviária era muito pouco e estava isolado do resto da cidade. A gente tinha o resto do centro, Rio Branco, enfim, onde o centro de fato acontece. Então, o Ciclorotas Centro era uma forma de pensar na região central toda, conectando com o Porto Maravilha e com a Zona Sul e com a Sans Pena. A gente tinha também um projeto grande que a gente fez no âmbito de um projeto do Estado do Rio, e que eram em 5 cidades do Estado do Rio, e aqui no Rio era o projeto que ligava a Praça Sans Pena à Praça 15. Esse projeto, o ITDP fez o desenho, de fato, desse projeto. Ele tem projeto executivo e ele é uma promessa há anos. A gente já teve momentos em que, de fato, tinha orçamento, a gente sabia que ia acontecer, e ele, até hoje, né, assim, nunca aconteceu. Enfim, pedacinhos dele, aos poucos, vão acontecendo, mas de forma muito ínfima. Então, eu tive essa participação muito atuante com ciclorotas, com o Praça Sans Pena, Praça 15. Na época da pandemia, a gente tentou muito elevar a agenda da política, da expansão da rede cicloviária. A gente viu isso acontecendo na América Latina, em diversos
diversas capitais, assim, não só na Europa, né? Na Europa, sim, isso avançou rapidamente, mas mesmo na América Latina, né? Então, Quito, Lima, Buenos Aires, Cidade do México, Santiago, todas foram cidades que avançaram com redes, conseguiram expandir a rede cicloviária, considerando projetos que já existiam, que estavam guardados, e a gente tentou aqui fazer o mesmo. Mobilizamos inúmeras reuniões com a prefeitura, chegamos a elencar algumas infraestruturas e, por exemplo, a infraestrutura que liga ali o Largo do Machado com o centro, eu diria que é um resultado dessa movimentação da época da pandemia. Veio muito depois, né? Ela não veio ali, a gente queria na pandemia usar a bicicleta como, apontar para o potencial da bicicleta, para de fato desafogar o transporte público, mas garantir que não houvesse uma migração em massa para o transporte individual, né, em função do medo da contaminação, e espelhar as redes de transporte público com infraestrutura cicloviária, que é o que aconteceu em várias cidades europeias e capitais latino-americanas também. E aqui não deu, mas aquela foi uma rota elencada. Eu lembro que a gente levantou o histórico dos últimos 20 anos, tudo que foi pensado, que vocês, prefeitura, pensaram, que a gente pensou, tá aqui, vamos votar, vamos escolher. E aí ficou decidido que seria essa do Largo do Machado, porque tinha um grande potencial de chegada no centro e tal. Então, acho que depois da pandemia, algumas infraestruturas foram feitas no centro da cidade, a gente também esteve envolvida, algumas infraestruturas antes da pandemia, enfim, anos atrás, em Copacabana, a gente esteve envolvido. Então, são, às vezes, envolvimentos mais pontuais, ou, enfim, mais ou menos, né? Mas... Sim, né? Eu acho que quanto mais infraestrutura a gente quer implantar, mais acirrada é a disputa por espaço, né? Então, se você quer implantar infraestruturas pontuais na orla, no aterro, em áreas de passeio ou em ruas que não sejam tão movimentadas, é mais fácil você conseguir esse espaço, né? É mais fácil você assegurar esse espaço sem que isso resulte numa disputa. Mas o viário é espaço extremamente disputado na cidade, né? Esse meio-fio, né? São tantas coisas que podem acontecer no meio-fio. A gente hoje ainda vive um processo de privatização do meio-fio, né? Porque quando tem um carro que fica ali, se eu tenho um carro, na verdade, eu uso esse carro 5% do tempo dele. A maior parte do tempo ele está parado, né? Então ele está ali parado, ocupando o espaço. Privatização é a regra. Mas esse meio-fio poderia ser várias outras coisas. Ele poderia ser um ponto de ônibus, ele poderia ser uma ciclovia, ele poderia ser uma calçada estendida, né? Ele poderia ser uma estação de bicicleta compartilhada, ele poderia ser uma estação de carro compartilhada, ele pode ser um ponto de recarga de algum veículo elétrico, ele pode ser uma banca de jornal, ele pode ser uma pracinha, enfim, ele pode ser muita coisa, né? E acho que a tendência é que quanto mais a gente disputa por espaço, mais difícil fica. E o que eu observei muito, né, nesse momento em que a gente passou a estar mais envolvido na discussão, ali na década de 2012, da década de 2010 para 2020, é que existia esse desejo muito grande por uma expansão mais radical da rede. E aí essa rede passou a disputar mais espaço com pedestre, né? Então a gente passa a ter mais ciclorotas ou rotas compartilhadas, até tem uma nomenclatura que ela varia de cidade para cidade, tem as nomenclaturas mais oficiais, mais técnicas, né? Mas assim, as rotas compartilhadas com pedestre, muitas vezes em calçada, né? Então vamos pensar, aquela infraestrutura ali da Rua das Laranjeiras, né? Então, que ela vai para a calçada em grande medida, porque não há uma força política para tirar o espaço do carro, né? E aí, então, é melhor tirar o espaço do pedestre, ou então tem esse entendimento de que a colisão, de que a disputa entre pedestre e ciclista ela é uma disputa mais fácil de ser gerida do que a disputa com o carro, até porque a disputa com o carro, ela é um risco real também, né? Então acho que a gente observa bastante esse desafio. E aí a diferença na infraestrutura e no quão segregada essa infraestrutura então mesmo quando a gente tem algumas infraestruturas segregadas quanto ao chão, na verdade não é plenamente segregado.
um veículo consegue entrar, né? Que inclusive é algo que acaba gerando dano para a própria infraestrutura, para os tachões, né? Mas os veículos param para carga, descarga, param para estacionamento, enfim. Então é uma infraestrutura que ela é mais porosa também, né? E é também um resultado disso, de uma dificuldade dessa disputa. Então acho que essa infraestrutura anterior, que ela é plenamente segregada, é uma infraestrutura muito difícil hoje em dia da gente conseguir. Do ponto de vista técnico, ela seria o ideal em vários lugares, obviamente. Tem gente que fala, várias cidades europeias não tem, tudo compartilhado, plenamente compartilhado. Mas aí para isso a gente tem que ter uma diminuição na velocidade tremenda e no fluxo de veículos circulando. Então são muitos componentes, né? A gente costuma dizer assim, via de regra, a gente tem que ter uma infraestrutura plenamente segregada no viário, que tem um fluxo muito maior de veículos, que tem veículos de grande porte, que tem veículos com maior velocidade, né? Então, sim, aqui tem que ser plenamente. As ciclorotas, as ciclofaixas, né? Então a gente chama de ciclovia, é o que é plenamente segregado. Ciclofaixa é o que é com tachão, isso é uma ciclofaixa. Ela é compartilhada, a gente tem um elemento de segregação, mas ela não é plenamente segregada, né? Ela pode estar em ruas que tenham uma velocidade mais compatível, né? E aí, em ruas internas de bairro, então em ruas onde a gente teria no máximo 30 km por hora, que isso nem acontece na cidade toda, a gente tem algumas zonas de 30, né? Então nessas ruas, aí sim a gente poderia ter só os sharrows, né? Ou só a demarcação, que é uma infraestrutura completamente compartilhada, né? Que é diferente da infraestrutura compartilhada com o pedestre. Quando tem uma ciclofaixa numa calçada, é porque esse lugar não tem como essa bicicleta estar compartilhando com o veículo, né? Então porque não é uma zona 30 e tal, então não é uma zona 30, mas a gente não quer disputar, ou não vai disputar, ou não tem como disputar com os carros. Então, acho que isso tudo fala do momento político, do apoio político que a gente tem, né? A decisão de qual é a infraestrutura que você vai fazer. Porque não é uma questão de custo, né? O custo é muito mais barato do que fazer qualquer outro tipo de infraestrutura, mesmo a plenamente segregada, né? Mas qual é o apoio político que a gente tem para aquilo, né? Qual é o apoio político que a gente vai ter para essa disputa mais ampla, né? Como é que a gente está vendo o investimento em outros modos que vão também tirar as pessoas do carro? Não tem mais gente que vai usar ônibus, tem mais gente que vai caminhar, tem mais gente... Então, porque no momento a gente está disputando com o carro, sendo o modo preponderante, né? De uso, de desejo. Então, mesmo quem não tem carro, prefere o espaço dedicado ao carro, porque o carro também ocupa esse lugar simbólico, que eu não tenho hoje, mas um dia eu vou ter, né? E quando eu tiver, eu quero esse lugar assegurado, né? Então tem uma questão simbólica, cultural, que não é exclusividade do Brasil. Todo mundo fala assim, no Brasil, falando toda cidade é assim, gente. Mesmo na Alemanha as pessoas também valorizam muito o carro, né? É um mito achar que os europeus não valorizam. Claro que valorizam, imagina. Os alemães, os italianos adoram seus carros, né? Mas tem uma outra infraestrutura com outros serviços, né, sendo ofertados de transporte público, que coloca esses outros modos ali no mesmo grau de conveniência, de conforto, de confiança de que vai funcionar, de segurança. Então eu posso fazer essa escolha, né? Então essa disputa simbólica por esse espaço, ela acaba, a meu ver, impactando na infraestrutura que vai ser escolhida, né? E o tipo de segregação que vai ser escolhida. Agora, quanto maior a infraestrutura, mais espaço a gente está disputando. E aí a gente vê um grau de segregação menor, né? Porque é onde a gente não consegue disputar, então põe para compartilhar. Eu acho que a questão geográfica, não, né? Assim, tudo bem, você poderia dizer, ninguém vai subir Santa Teresa. Ok, mas Santa Teresa lá pode ter uma super infraestrutura cicloviária, ou
né? Uma velocidade que permita o uso, você não precisa falar de subir e descer. Acho que, de um modo geral, do ponto de vista assim, topográfico, não vejo um problema. Acho que, na verdade, o Rio é uma cidade super ciclável, né? Inclusive por ser uma cidade litorânea, pela relação toda com a natureza, é uma cidade super apta a... É incrível, né? Eu estava conversando recentemente com o Zé Lobo e com o Jonas, que foi uma pessoa que foi um dos que estabeleceu o ITDP no Brasil, e ele estava visitando o Brasil, e a gente estava falando, incrível, né? Como é que a gente até hoje não tem uma cidade que seja o grande exemplo da América Latina, a grande Amsterdã, o Rio poderia ser, né? O Rio tem todos os componentes, eu acho, geográficos para isso, simbólicos, culturais. Do ponto de vista da morfologia, sim, tem a dificuldade, que é essa dificuldade da competição com o espaço dedicado ao veículo particular, né? Então é uma cidade que ainda tem uma velocidade altíssima, é uma cidade que tem, assim como todas as outras, um aumento da taxa de motorização, ainda é relativamente baixo, mas, enfim, está em ascensão, continua em ascensão. Então a gente tem muito carro chegando, a gente tem muito ônibus, ainda que sejam vazios muitas vezes, mas grandes veículos. Então acho que a gente tem um problema desse viário, e é esse viário que ele simbolicamente é de propriedade do veículo particular, né? Mas não pode tirar o espaço, gente. O parede a parede, o espaço viário, ele não é de ninguém. A gente pode redefinir de quem que ele vai ser, né? A redistribuição desse viário. Mas a grande discussão é sempre, mas não tem espaço, porque como vai tirar o espaço do carro? Então, acho assim, esse olhar político sobre a distribuição da rua, esse sim acaba sendo o grande desafio. Não é só do Rio, né? A gente vê isso em todas as capitais, mas a gente ainda tem uma infraestrutura viária muito dedicada ao carro, muito dedicada à velocidade alta, né? Então a gente tem orla da lagoa, praia, onde é permitido 70 km por hora, né? Que uma velocidade inadmissível atualmente. Toda a discussão sobre segurança viária mostra que colisões acima de 60 km por hora, a probabilidade de morte de um pedestre ou ciclista é praticamente certa, né? Então a gente teria que já estar baixando essa velocidade para que as vias arteriais fossem 50 km por hora, e aí a gente tem enfim, uma revisão de toda a hierarquia viária. Então a gente tem ainda uma hierarquia viária muito antiga, muito datada, né? Que coloca o veículo particular ainda como preponderante na cidade. Isso está mudando. Então tem agora uma nova hierarquia viária que foi redefinida até a partir das discussões do plano diretor, tal. Então nesse último ano a Sete Rio avançou com uma nova hierarquia viária que está em processo de discussão. A gente espera que ela em breve vá ser aprovada. O Rio tem um plano de segurança viária agora que tem como objetivo, mas ele ainda não aterrou, né? Mas como objetivo a diminuição da velocidade em várias vias preponderantes e alimentadoras. Mas é sempre um tema difícil de avançar. É um tema político, né? É um tema que o prefeito Eduardo Paes é um prefeito que ele tem um certo apetite para o tema, que ele tem apetite para temas que são temas interessantes do momento, temas que são ligados com a agenda da sustentabilidade, temas... Então, ele tem esse entendimento, ele entende como isso tem um capital político positivo. Mas, enfim, é prioridade, deixa de ser. Então, às vezes acontecem alguns eventos, alguém um ator que morre e tal, atropelado, aí o tema volta, a gente acha que agora vai. Não, então não vamos mexer nisso, é ano político, é ano de eleição, não, no ano que vem vai ser eleição, mas aí eleição para o município, agora vai ser eleição para o estado, agora que ele não vai tocar nesse tema mesmo. Então, também é um prefeito que entende, que tem um apetite, mas é um prefeito que sempre está também prestando atenção no que é politicamente problemático ou não. Ele não toca no tema de estacionamento, não vai tocar. Já deixou isso bem claro, né? E o tema de velocidade é a mesma coisa. É um tema também acirrado e muito disputado, né? Porque junto com esse tema de velocidade, tem essa falsa ideia de que isso impacta no tema de deslocamento,
né, de que vai afetar muito o tema de deslocamento, que as pessoas vão ficar muito congestionadas e que isso então vai ter um impacto econômico, né, que as pessoas que moram mais distante vão passar mais tempo. Então são mitos, né? Na verdade, isso não é verdade, isso não é real, né? E o fato de que tem uma conexão com a questão da vida não chega a ser forte o suficiente para que ele ou outros prefeitos falem, não, é isso mesmo, vamos abraçar, né, uma visão zero ou algum tipo de abordagem que de fato baixe a velocidade radicalmente da cidade, né? Bom, acho que a modificação da infraestrutura em si de segregação, ela é resultado das disputas políticas por espaço. Quanto mais a gente quer mais quilômetros, né? Então, quanto mais espaço a gente está ali brigando, mais difícil vai ser a gente, de fato, assegurar uma infraestrutura completamente segregada e que não esteja ocupando o espaço do pedestre, né? Então, acho que no começo, como era pouca infraestrutura que estava sendo pensada lá na primeira onda de ciclovias do Rio, eram em áreas de lazer, o aterro, a lagoa, né, a praia. Então ali era um espaço onde havia pouco questionamento, né? Então mais fácil haver uma segregação mais evidente. Na segunda onda, né, foram escolhidas algumas partes da cidade que também é onde não tinha ainda uma disputa tão grande por espaço. No momento em que a gente fala, não, a gente quer infraestrutura onde a gente circula. A gente quer manter a nossa linha de desejo aqui de circulação. A gente não quer ficar... Eu não quero sair do Cosme Velho, onde eu moro, pegar o aterro para ir pro centro. Gente, que maluquice é essa? Por que eu vou fazer esse caminho muito mais longo? Eu quero fazer o caminho mais simples, né? Então, quando a gente disputa por isso, para que a bicicleta saia desse espaço do lazer, para que a bicicleta ocupe que a infraestrutura cicloviária ocupe esse espaço do dia a dia, da mobilidade diária, cotidiana, aí a gente esbarra nas disputas e aí para isso a gente acaba perdendo a possibilidade da segregação, né? Que para muita gente é o que inviabiliza a adoção da bicicleta, né? Porque as pessoas têm medo. O medo da segurança viária, ele é real, né? Então muita gente abre mão de circular de bicicleta porque tem medo de ser atropelado, né? Tem medo de compartilhar o espaço com o carro. Eu acho assim, do ponto de vista dos paraciclos, né? Acho que tem aí... Tivemos momentos, acho que tinha uma época o projeto de uns bicicletários na praia, que acho que era até, não sei se era o Índio da Costa, algum arquiteto que... né? Então, tem os momentos também, quando eles surgem, que são parte, então, de um projeto, de alguma coisa. Acho que a gente observa isso e acho que é legal, acho que é interessante quando tem também uma questão estética, né? Assim, uma questão que as pessoas dão valor, assim. Então, a gente vê isso acontecendo na cidade menos do que deveria, né? Os paraciclos, acho que a gente ainda tem pouco, assim, durante muitos anos a gente fazia os pedidos pelo GT Ciclovia, a gente até acompanhava bastante esses pedidos. Eu até vejo que de vez em quando a gente vê aí um aumento na distribuição, então acho que poderia ter muito mais, a gente tem menos. Acho que a gente tem pouco bicicletário de fato, né? Infraestruturas fechadas, infraestruturas dedicadas. Onde a gente vê? A gente vê muito em Santa Cruz, a gente vê muito na Zona Oeste, próximo às estações, né, de trem, estação de BRT. Então, onde de fato a população usa bastante e precisa para fazer, que é essa primeira ou última milha ali de conexão com o estrutural. A gente tem alguns bicicletários no metrô, mas são poucos também, e é difícil de entrar, de guardar, nem sempre é uma infraestrutura tão fácil. Então, acho que uma infraestrutura de maior porte, que acaba tendo também alguns equipamentos de apoio. Uma época tinha o projeto da Supervia, a gente chegou a ter 5 estações da Supervia com um bicicletário super interessante, que a pessoa guardava ali usando o próprio bilhete do trem, né? Tinha banheiro, bem inspirado até no projeto de Mauá, em São Paulo, que tem um super
bicicletário, que é considerado assim, o maior bicicletário da América Latina, Mauá, que é na região metropolitana de São Paulo, né? Então, bicicletário conectado com a CPTM. Então, esses bicicletários, eu acho que isso falta, né? A prefeitura já fez uma série de projetos, até o Eloíra, a Valéria Razan chegaram a fazer uma época, um projeto grande ali de bicicletários ao longo da zona do BRT, o BRT da Transoeste. Eu cheguei até a avaliar uma época, dar uns comentários nos projetos. Então, esse entendimento do bicicletário, né, como um equipamento importante para a conexão com o transporte público, isso é uma coisa que a gente não tem. E quando a gente vê, é porque é um pouco a iniciativa da concessionária que depois abre mão e aí deixou de ter. Se o metrô resolver não ter mais bicicletário, tá ok, não vai mais ter bicicletário, né? Então acaba que não é uma política pública, de fato. E a gente deveria ter, né, o bicicletário como um elemento fundamental para garantir a adoção das pessoas, de fato, da bicicleta. Olha, eu sou super a favor das bicicletas compartilhadas. Acho que, de um modo geral, as bicicletas compartilhadas, elas ampliam, elas quase que democratizam mesmo, né? Ainda que seja uma coisa paga, mas elas ampliam muito a capilaridade da bicicleta e a adoção da bicicleta. Então é quando a gente vê mais mulher pedalando, né? Então a gente tem um aumento do número de mulheres. E é bem interessante entender isso, né? O aumento do número de mulheres pedalando. Isso é geralmente resultado de infraestrutura segregada. Isso é resultado também de bicicleta compartilhada, né? São dois elementos que a gente observa em várias cidades, dados ao longo do tempo, que impactam diretamente, atraem mulheres, né? E a atração de mulheres, porque pouca mulher pedala, né? Se você olha em qualquer cidade, nas contagens, às vezes não chega a 2%, 3%, é baixíssimo, né? A bicicleta compartilhada, ela atrai muita mulher, então acho que isso é um indicador, assim, importante, né? Pra gente entender se ela muda o perfil de quem pedala também, né? Isso é algo fundamental. A bicicleta compartilhada, na medida em que é um investimento da iniciativa privada, mas que está ali fazendo também, né, uma pressão, dialogando com diversas secretarias, porque, enfim, tem a aprovação do lugar, é patrimônio, não é? Sete Rio, não é? A calçada, é o prédio, são os equipamentos locais. Então, é um player, né, vamos colocar assim, novo que entra, já nem é mais novo, mas é um player novo que entra e que mexe um pouco. E que não é o cicloativista, não é a sociedade civil, não, é um player da iniciativa privada, né? E que tem um patrocínio, então que tem também ali tudo bem que não é o Itaú, é a Tembice, mas enfim, o Itaú, a marca também está ali presente. Então, e a sociedade, ela reage um pouquinho diferente com a iniciativa privada, né? Também. Então é um pouco mais, esse pessoal está chegando aqui, essa disputa, ela também acho que mexe um pouco essas peças no tabuleiro, né, não, a gente também quer esse espaço aqui. Aí, enfim, vai conseguir vaga de carro para estacionamento, para o bicicletário, para a estação, não vai ser na calçada, não vai. São várias questões, a gente pode olhar estação por estação, criticar, elogiar uma a uma, tem várias questões, mas é um player novo e que eu acho que mexe na dinâmica, então acho isso interessante também. Acho que o caso do Rio é um caso muito à parte do sistema da Tembice ou da Sertel de bicicleta compartilhada no Brasil. Porque o Rio é essa cidade turística, essa cidade super ciclável. Então, o uso, a intensidade do uso no Rio é muito diferente das outras cidades, né? E principalmente fim de semana, mas não somente. O padrão de deslocamento é bem diferente. Isso faz com que o Rio também se torne um lugar interessante para esses testes, do tipo, vamos pôr aqui uma elétrica, vamos pôr aqui, né, vamos tentar também outros, seria interessante que tivesse com cadeirinha, bicicleta com cadeirinha, ou, enfim, acho que tem outros modelos aí que, Bogotá, por exemplo, é uma cidade que vem testando muito modelos de bicicletas diferentes no sistema, a Tembice também, a mesma operadora daqui, exatamente porque é uma cidade assim, que como tem um uso maior, possibilita testar isso, né? Outras possibilidades que você pode ter ali, bicicleta infantil, por exemplo. Fortaleza tem um sistema
né? Não é Tem Bici, lá é Sertel, mas de bicicleta infantil, que é legal também, porque você vai também trazendo outros usuários para o sistema. Então eu sou super a favor. Eu não acho que tem que haver uma migração para as bicicletas elétricas assistidas, né, no sistema compartilhado, mas eu não acho ruim que tenha também. Elas são mais caras, elas são mais difíceis de manter, enfim, tem uma série de dificuldades. Acho que o grosso do sistema da bicicleta compartilhada tem que ser convencional mesmo, né? Até porque, enfim, não acho que faça tanto sentido assim a gente impulsionar tanto uma migração do convencional para a elétrica, né, para o usuário de um modo geral, mas a elétrica acaba atraindo também novos usuários. E acho que o sistema compartilhado ele tem essa grande vantagem, né? Então, uma cidade que quer avançar com a sua política cicloviária, né, e ela avança com a rede, né, se ela tem ali um sistema com uma boa densidade de estações, que não estejam muito distantes entre si, que tenham tamanhos adequados de acordo com a sua localização, que estejam bem localizadas, né, que tenha aí uma capilaridade, enfim, isso é um grande elemento para que essa política cicloviária seja bem sucedida, né? Então... Sim, no meu entendimento, a cidade ideal seria completamente acessível às bicicletas e completamente integrada, né, com uma integração entre o transporte ativo, as bicicletas, boas infraestruturas de mobilidade a pé e o transporte público, né, sem sombra de dúvida. Acho que o carro não vai desaparecer, a moto não vai desaparecer, mas a gente precisa diminuir, obviamente, né, a presença desses dois tipos de veículos. E precisa garantir, né, que a gente tenha uma outra velocidade e um outro compartilhamento do espaço. Acho que tem muitas agendas atualmente que demandam essa mudança no nosso padrão de deslocamento, né? É a agenda da emergência climática, é a agenda da poluição do ar que afeta a saúde da população, é a agenda da segurança viária, é a agenda da disputa do espaço, é a agenda da economia do meio-fio. Você perguntou antes dos entregadores, né? Então, acho que só para responder isso também, porque eu acho que é um outro tema fundamental, né? Principalmente depois da pandemia. Então, acho que a pandemia foi um ponto de inflexão, né, em relação às entregas. Já existiam antes, né, mas obviamente mudou radicalmente. E o que a gente vê é que, assim como outros serviços de aplicativo, obviamente, é um serviço ultra precarizado, então tem uma série de problemas. Então, se por um lado é vantajoso a gente ter uma cidade no qual, enfim, é mais possível, a gente tem entregas porta a porta, tudo isso, por outro lado, a gente acaba enfatizando uma situação de muita precariedade na vida desses entregadores. A maior parte vem do subúrbio, vem da extrema periferia, né? Às vezes tem que ir para as áreas centrais da cidade, onde tem mais entrega, onde eles vão ter mais oportunidades, ficam lá 2 dias sem ir para casa, só fazendo entrega, porque, enfim, é longe, é difícil, aí não tem banheiro, não tem bebedouro, não tem ponto de descanso, não tem ponto de Wi-Fi, não tem ponto para esperar né? Às vezes a gente passa por áreas que tem uma série de bares, restaurantes, e a gente vê aquela quantidade de entregadores naquela situação ali completamente precária, né? Esperando os pedidos ou esperando receber o pedido pelo aplicativo. Então, isso eu acho muito assustador nessa cidade que parece que vai canibalizando de fato, né? É uma economia urbana que também ela surge de uma forma muito canibal, assim, né? Então, assim, parece que por um lado tem, né, a bicicleta, ela pode ajudar, ela pode ser interessante, mas aí a gente não tem infraestrutura nenhuma de apoio. Então, acho que isso se conecta com esse tema, assim, do meio-fio, né? Que meio-fio é esse? Por que esse meio-fio vai continuar sendo dedicado para faixa de rolamento ou para estacionamento, né? Se a gente poderia ter tantos outros usos para o meio-fio que sejam benéficos para a cidade como um todo e para as pessoas que estão circulando na cidade e para as novas economias que estão surgindo, né? Então, é pensar também na rua enquanto um ativo estratégico da cidade que pode ajudar a gente a, de fato, abraçar novos mercados ou novas formas de trabalho que surgem,
fazendo com que elas, enfim, também tenham uma infraestrutura adequada, né? Então, acho que a parceria que, por exemplo, o iFood faz com o Tembice, acho que ela pode ser interessante, né? Tá ótimo, não tenho problema nenhum de chegar numa estação e ver um bando de entregador ali segurando suas bicicletas. Isso acontece, choquei. Eu, particularmente, não vejo isso como um grande problema, mas acho que a gente precisaria pensar mais em outras parcerias que poderiam acontecer, né? Inclusive incentivadas pela prefeitura, né, para ir, pensando nessas infraestruturas e nos serviços da cidade de modo que a gente também contribua com a qualidade de vida das pessoas que estão fazendo as entregas. A gente nunca fez avaliação assim, de fato, para forma, né, até esse momento não, porque foram poucos resultados. A verdade eu acho que é essa. A gente observou em alguns anos, chegou lá nos 450 quilômetros, depois avançou um pouquinho mais. O próprio Ciclorotas Centro, alguns trechinhos foram implementados. Logo de cara, uns 3,5 km foram implementados. Depois uma parte desses 3,5 km sumiram. Aí depois da retomada pós-pandemia, quando eles começaram a fazer algumas infraestruturas, eles voltaram e aí outros trechos foram implantados também. A gente não fez ainda, assim, acho que de fato, por não ter visto tanta coisa acontecer, a gente não fez esse esforço de uma avaliação. Mas eu acho também que todas as vezes que a gente fez avaliações pontuais, a gente entendeu a complexidade do que é, né? Então, por exemplo, no caso do Ciclorotas Centro, que a gente fez os 33 quilômetros, assim, rua a rua, identificando onde poderia ser, onde que não poderia. Excelente, agora estamos lá lutando para que essa malha entre no distrito de baixa emissão no centro do Rio. Quando foram implantados os 3 primeiros quilômetros, a gente se deu conta que, em função da disputa, tudo isso, a largura das faixas, que tinham seus tachões, né, não era suficiente para os triciclos. E nas contagens que nós havíamos feito, né, gente com transporte ativo, a gente identificou que o principal usuário, quem mais pedala no centro do Rio, são os entregadores com os triciclos maiores, entregam um galão de água e tal. Ainda bem, porque imagina se tudo aquilo fosse entregue por caminhonetinhas, né? Então, ótimo. E esse usuário não tinha como usar a infraestrutura. E aí, então, o que acontece com esse usuário? Então ele continua usando a rua. Mas aí na rua não tem uma discussão sobre velocidade, né? Então, essa pessoa está exposta. Então, esse foi, por exemplo, um ponto que a gente, né, logo que foi feita essa implantação dos 3 quilômetros, a gente foi, 3,5 km, avaliou, tirou várias fotos, fez várias críticas, até porque a gente queria que continuasse a implantação do ciclorotas, e esse foi um ponto que surgiu ali, né? Então, acho que isso, para mim, assim, demonstra-se a complexidade de se pensar em infraestrutura, ainda que seja barato implantar esse tipo de infraestrutura, né? Mas essa complexidade de entender os diversos usuários, entender como isso muda rapidamente. Então, por exemplo, projetos de bicitaxi, que de repente tem um potencial grande de acontecer, não tem como ir na ciclovia. As ciclovias são muito estreitas para os bicitaxis, né? Pelo porte do veículo. Então, é um tema, é um campo que tem muito potencial, tem potencial de diferentes tipos de veículos circularem. Aí tem a questão da velocidade dos veículos elétricos, de todos os novos veículos que estão surgindo e que muitas vezes têm velocidade muito mais alta ou são modificados para ter velocidade muito mais alta, que ocupam esse espaço da ciclovia que não deveriam estar ocupando. A gente teve o debate já várias vezes com os patinetes, né, que assim, não estou nem entrando na discussão se é caro, se não é, se é sustentável, se não é, a bateria, mas pensando, o patinete em si seria legal também, é mais um veículo ali que pode ajudar, tira um carro de circulação, é mais uma forma de atrair pessoas para usar a infraestrutura, para ir numa velocidade que não é do carro, para estar na rua, então acho que todos os princípios estão bem colocados para falar, queremos patinetes, né? Mas aí qual a infraestrutura que o patinete vai usar? Aí o patinete ele é rápido, aí se ele está compartilhando a infraestrutura com o pedestre, aí a gente teve muita colisão com o pedestre.
O próprio patinete, ele é muito mais sensível a uma via esburacada, uma roda do patinete comparado com a roda de uma bicicleta. Então, muitas pessoas caindo do patinete também, porque, enfim, tem uma sensibilidade, mesmo as nossas ciclovias são todas esburacadas. Então, eu acho que é um campo que está em ebulição e que a gente tem tanto potencial, né? E aí, toda a infraestrutura que a gente implanta, rapidamente ela parece meio obsoleta para o que está sendo pensado, né? Então, acho que uma necessidade da gente estar investindo o tempo inteiro em entender quem são esses diversos usuários que podem usar, né? Como é que vão usar? Como é que vão disputar esse espaço? E isso exige a gente, de fato, assim, desagregar muitos usuários diversos, né? O jovem, adolescente que resolve pegar o patinete tem um comportamento de uso completamente diferente do que se eu fosse pegar um patinete, né? E vou estar disputando um espaço com uma senhora que vai estar caminhando ali numa outra velocidade e vou para rua, não vou para rua, e, né? Aí entra a bicicleta elétrica com uma velocidade de repente de 50 km por hora. Então, quer dizer, é um campo que tem muito potencial, que é de baixo custo, né? Então tem uma possibilidade da gente ir revendo também a infraestrutura. Eu lembro quando São Paulo, na época do Haddad, implantou lá seus 300 quilômetros, a gente fez uma avaliação na época. E a gente foi, fez uma super avaliação técnica e tinha um monte de problema. Mas o que a gente falou, a gente não vai bater na prefeitura de cara por causa dos problemas. A gente quer que a prefeitura ouse brigar politicamente por esse espaço. O problema técnico não é difícil de ser resolvido, né? Então, ele é fácil de ser resolvido, ele é uma questão ali de asfaltamento, de material, de alargar, de repensar um pouco, mas ele é fácil de ser resolvido. O problema político da disputa, ele é mais difícil, né? Então, se a gente tem uma prefeitura que está encampando essa briga, vamos nessa. Talvez a infraestrutura agora ela vai ser insuficiente, né? Mas ela pode depois, a gente pode ir expandindo, a gente pode ir melhorando ela, isso é possível. Então eu parto um pouco desse entendimento até como uma briga política, né? E aí um pouco enquanto uma estratégia dentro dessa disputa. Eu acho que o Rio tem a questão da velocidade, isso é fundamental, porque mesmo a gente tendo infraestrutura segregada, você nunca conseguiria ter uma infraestrutura segregada porta a porta, né? Da sua origem até o seu destino plenamente, né? Você vai ter uma mistura, vai ser híbrido, né? Um trecho perto da sua casa, você vai estar junto com o carro, depois você vai, enfim, vai estar numa ciclofaixa, vai estar numa ciclovia se você estiver numa via de maior fluxo. Então a questão da velocidade é um tema prioritário para o Rio, é um tema urgente e é um tema que várias cidades estão avançando, não tem por que o Rio não avançar. Acho que a questão da melhor integração com o transporte público, né? Então, o Rio tem uma infraestrutura de transporte público com vários problemas, sim, mas é uma das cidades com as maiores infraestruturas de transporte público do Brasil, né? Deficitária, sim, mas ainda assim temos aí, né, uma rede significativa de transporte de média e alta capacidade. Então aí vamos passar aí por um processo de nova licitação do sistema de ônibus, né? Hoje mesmo o prefeito anunciou aí a nova licitação, a busca por ter 5.000 veículos no sistema, assim, isso é um aumento significativo. Então significa que a gente também precisa pensar nesse sistema de transporte público sendo alimentado pelo sistema, pelo transporte ativo de um modo geral, né? Então eu diria a velocidade da cidade para as pessoas adotarem a bicicleta, para a gente ter novas pessoas pedalando também, né? Novos perfis, e a integração com o transporte público, né? Garantindo, principalmente nesses deslocamentos pendulares, é uma cidade metropolitana com muita disparidade, né? Com muitas viagens pendulares, então a gente precisa de fato possibilitar que as pessoas façam suas primeiras e últimas milhas de bicicleta. Então essa integração intermodal é fundamental. Porque hoje em dia, assim, o Rio tem um plano cicloviário, tá? Ele foi lançado há um tempo atrás pela Sete Rio, então esse plano existe. Ele existe com muito detalhamento de rede por bairro, né? Por região administrativa. Então
O plano cicloviário dos sonhos da cidade existe, ele teve muita participação de todos os grupos locais. Ele está detalhado nisso, nas suas integrações, nas rotas de desejo, né, nas rotas existentes e novas rotas que precisam ser feitas. Então, acho que isso existe. O que não existe é recurso para esse plano, né? Então, a cidade tem um fundo de mobilidade, que tem recurso que vem de uma série de rubricas, mas atualmente esse recurso ele é majoritariamente para o sistema de ônibus, né, que está sendo subsidiado pela cidade. Então, acho que tem uma discussão aí importante sobre o recurso, certo? Como é que a gente consegue efetivamente alocar recurso para a expansão da rede. Isso é fundamental. Porque eu acho que tudo tem que ir botando na balança, né? Eu acho que atualmente, mesmo quando a gente não tem muito espaço, né? Mas os projetos onde a gente consegue fazer uma infraestrutura segregada, hoje em dia até usando, às vezes, o estacionamento como uma forma de segregar também, né? De separar a ciclovia da faixa de rolamento. Então, eu acho que essas são experiências interessantes, assim, né? Que, enfim... Então, eu diria ali, eu acho que o Largo do Machado tem alguns aspectos interessantes, assim, que vêm sendo trabalhados. Ali tem, inclusive, né, uma incorporação de elementos do caminho da escola, né, assim, dessa expansão, né, do espaço do pedestre. Então, eu acho que essas são formas importantes e interessantes. Eu, particularmente, acho sempre muito problemático o espaço que é totalmente compartilhado, com pedestre ou com carro, porque eu acho que isso é quando a gente opta por não disputar pelo espaço, mas fazer infraestrutura de toda forma. Então, pensar em espaços segregados e pensar outras formas de segregar, então, por exemplo, as vagas de estacionamento, né? Acho que são formas que vão criando ali uma infraestrutura um pouco mais segura. Na época de São Paulo, apesar de que muitas vezes a infraestrutura a largura não era adequada, enfim, estava ali muito perto do bueiro, tinha algumas questões ali, mas a gente conseguiu ver uma rede densa, né? Tinha uma rede densa ali no centro da cidade, e isso de fato é algo importante, né, para você garantir que essa rede seja conveniente, bem conectada, né? Então, acho que geralmente eu vejo isso como pontos importantes. Fortaleza é uma cidade que tem avançado muito nas suas infraestruturas também, na expansão da infraestrutura, na periferia, no centro, conectando com o transporte público. Então, eu diria que é uma cidade que está fazendo avanços aí que a gente considera interessante no Brasil, né? Fora do Brasil, acho que na América Latina a gente tem vários casos, principalmente de cidades, então, como eu mencionei antes, que avançaram durante a pandemia, que tiraram seus projetos, que já tinham uma massa crítica, né, existente ali, já tinham sido pensados, já tinham uma inteligência ali, não é que do nada montaram o projeto, né? E a gente viu Buenos Aires expandindo radicalmente, Cidade do México, né? Inclusive nas principais avenidas, né? Nas principais vias arteriais, espelhando com o sistema de transporte público. Então, com esse entendimento da bicicleta também como um meio de transporte quase que de alta capacidade, né? Ainda que seja... mas entendendo esse papel da bicicleta, não só como que integra, né? Não só como um deslocamento local, mas eventualmente também como deslocamento de maior fôlego, né? Então, acho que esses são casos super importantes e super emblemáticos para nós, né? Latino-americanos, assim, Santiago é um lugar que tem expandido muito também, Lima, Quito, né? Como eu mencionei, foram bem específicos no caso da pandemia e que estavam ali olhando para acesso a equipamentos de saúde, né? Como garantir esse deslocamento. Então, até do ponto de vista do planejamento, um olhar interessante, assim, sobre onde é que a gente prioriza colocar infraestrutura. A gente chegou a fazer isso aqui, né? Do ponto, assim, a discussão com a prefeitura, fazendo essa infraestrutura aqui, o que a gente consegue garantir de acesso à escola, de acesso a
aos equipamentos de saúde, de acesso ao emprego também, mas não somente, né? Então, acho que tem aí uma série de iniciativas interessantes de planejamento que já olham para a bicicleta nesse lugar, né? No lugar da mobilidade cotidiana, de diversos usuários, né? Não só do cara que é corajoso, que vai pedalar na rua, né? Tem que ser uma escolha passível de ser feita por diversas pessoas, diversos corpos, diversas capacidades, né? E acho que a gente tem tecnologia e possibilidades de desenho que permitem isso. Então, eu olharia bastante para a América Latina, né? E acho que algumas cidades brasileiras estão avançando, por exemplo, Fortaleza, né? São Paulo, naquela época do Haddad, fez avanços interessantes aí que politicamente foram importantes. O plano cicloviário da cidade, né, acho que chama Política Cicloviária do Rio, ou Plano Cicloviário do Rio, não sei exatamente o nome, mas ele está disponível nos sites da prefeitura. Eu diria que ali consolida tudo que já foi, né, pensado bairro a bairro. Tem bastante detalhamento, então tem o que já foi implantado e o que tem de planejado, né? Já o que vai ser feito, o que tem recurso, isso daí, enfim, ninguém sabe. Um ponto que eu falei, assim, dessa questão das mulheres que pedalam, acho que esse é um indicativo importante e acaba que a gente não fala muito, né, sobre isso de um modo geral, não dá tanta ênfase a esse tema, mas esse é um indicativo de uma cidade pedalável, né, uma cidade que tem uma boa infraestrutura, que ela é de fato conveniente, porque as mulheres fazem tipos de deslocamento diferentes, elas geralmente estão com crianças, elas estão com bolsas, elas fazem mais viagens ao longo do dia, encadeadas, curtas, porque fazem viagens relacionadas ao cuidado, não só ao trabalho reprodutivo, ao trabalho produtivo remunerado, elas também fazem trabalho reprodutivo. Então, o padrão de deslocamento da mulher é muito diferente, né? Então, uma rede que precisa ser conveniente, que precisa ter mais capilaridade, que precisa estar mais bem entranhada na cidade, nos diversos, provendo um acesso, né, aos diversos equipamentos e serviços da cidade, que muitas vezes as redes não têm, porque acaba que o foco fica sendo os grandes polos geradores de viagem ou a infraestrutura de transporte, e muitas vezes as clínicas, as escolas, os equipamentos de saúde e de educação, outros ficam, enfim, sem a devida capilaridade. Então, acho que a gente entender melhor o deslocamento das mulheres, né, e na medida em que a gente entende o deslocamento das mulheres na cidade, a gente consegue entender a qualidade, né, dessa cidade enquanto uma cidade ciclável.